Pânico moral. O fenômeno muitas vezes denunciado pelo Meteoro mostra que a luta contra o abuso de crianças e a causa LGBT podem estar ligadas. Até aí, nenhuma novidade. A diferença é que hoje a gente tem a chance de falar sobre isso com o ministro dos Direitos Humanos. Pois é, está conosco o professor Silvio, ministro dos Direitos Humanos, que o Brasil tem o privilégio de ter depois de um período de intensas tragédias, eu diria. Professor, eu vou te contar uma história pessoal, eu não quero mexer com os gatilhos de ninguém, também, a essas alturas, também não preciso assim da piedade ou do dó de ninguém, mas eu acho importante minha experiência empírica para abrir isso aqui, professor. Eu fui abusado na minha infância. Isso aconteceu dentro da minha família, professor, e quando eu mais precisei de acolhimento, eu fui atrás de uma tia, contei a ela o que tinha acontecido, o irmão dela era o abusador, e essa minha tia disse assim: filho, é impossível ele ter feito isso, porque ele não é viado. Com essas palavras, professor. Por que eu estou contando isso para o ministro dos Direitos Humanos do meu país? E é uma vitória na minha biografia eu poder contar essa história para ele, né? Por que eu estou contando isso, professor? Porque as causas LGBT e a defesa da infância me parecem interligadas, professor. E eu acho que enquanto a gente não combater a ignorância que vitima a população LGBT, as nossas crianças estarão em risco, porque o L, o G, o B, o T, o Q, o I, o mais, está todo mundo servindo de bode expiatório, professor. É isso. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, Álvaro, eu não poderia deixar de falar isso para você, por mais que você tenha feito todas enfim, dado todos os alertas no início da sua fala, da sua pergunta. Não, agradeço, professor, mas hoje eu falo disso de um lugar de força, sabe? É outra coisa, já tenho idade, né? Não, sem dúvida. Eu sei a pessoa que você se tornou, mas minha solidariedade, por óbvio, né? Sempre, né? Meu abraço em você, amigo. Mas a questão toda você citou um termo, um conceito, e eu sei que a Ana é uma estudiosa e conhece isso, o conceito de pânico moral. É importante para responder a sua pergunta que a gente estabeleça o momento em que esse conceito ele ganha força, ele ganha corpo, né? Obviamente que os fenômenos sociais eles antecedem os conceitos, né? Então é justamente num determinado período, num momento da história, que esse conceito ele ganha sentido. É nos anos 70. É justamente nos anos 70 que o conceito de pânico moral ele ganha literatura, principalmente no campo da sociologia, né? E ele diz respeito a como o próprio nome diz, ao medo, né? Ao medo, a um receio que surge a partir de uma narrativa em torno da construção de um inimigo, ou a construção de um grupo que ameaça um determinado modo de vida estável. E não é à toa que isso acontece nos anos 70, porque é justamente nos anos 70 que nós vemos, né, isso é um movimento que já vem acontecendo desde os anos 60, que é a quebra do chamado estado de bem-estar social, no caso nos Estados Unidos e na Europa. Começam os movimentos, né, de contestação daquele modo de vida constituído depois do pós-guerra, que criava, com todos os problemas que tem, né, que tinha, uma certa estabilidade para a sociedade. Criava um horizonte, né, uma narrativa sobre o passado, uma administração do presente e a ideia de que havia um futuro que era, de alguma maneira, sustentado por uma atividade do Estado, suprindo as necessidades básicas das pessoas por meio dos direitos sociais, da assistência social, e, obviamente, que isso variava de grupo para grupo, né? Ou seja, ser negro nos Estados Unidos nos anos 50 a 60 significava que você vivia sob o regime da segregação racial, principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos, né? Enfim, mas você tinha todo um arranjo social criado no pós-guerra. No começo dos anos 70, isso começa a ganhar muito mais força, né? Então veja que o pânico moral, essa ideia da escolha de um inimigo, de um medo que provavelmente irracional, né? Ele vem a substituir, de certa maneira, o medo que as pessoas têm de perder as condições de suprir a sua vida material, né? Então é muito mais fácil dizer
que o culpado pela deterioração da minha vida e, portanto, daquilo que eu tenho de mais importante, que é a minha família, é o resultado, por exemplo, de comportamentos que são comportamentos imorais, né, que é o resultado, né, que é o resultado de uma vitória da chamada contracultura, que o problema são os hippies, são as feministas, que são as pessoas LGBTQIA+, ou seja, que elas estão conspurcando um modo de vida que se estabilizou e, de repente, essa fenda moral que esse tipo de vida que essas pessoas levam, portanto, a uma degradação da vida e levam a pessoa a perder aquilo que sobra e que vira unidade econômica nos períodos de crise, que é a família. Né? Veja que nos períodos de crise, a família se torna uma espécie de unidade econômica. É preciso, portanto, manter o controle sobre a família e sobre as atividades que a família desempenha, justamente para que sustente o modo de vida daqueles indivíduos que pertencem a esse núcleo familiar. Portanto, o conservadorismo, até o reacionarismo, que graça no interior das famílias, é o resultado de uma espécie de controle para se manter um determinado modus vivendi que dê conta de suprir essas necessidades materiais que toda família tem. Então, a família ela acaba sendo um núcleo fundamental de sustentação da vida dos indivíduos. Então, o medo de perder a família, o medo de perder esse único amparo, porque já não há o amparo do Estado, não existem as políticas sociais, não existe mais um sistema de proteção capaz de abrigar esse indivíduo quando ele estiver completamente decaído. Então, isso tudo faz com que haja o surgimento, e veja, isso não é uma coisa somente espontânea, isso é o resultado de uma manipulação, de uma construção política do medo. Eu costumo dizer o seguinte, viu, Álvaro, né? Eu até tive um orientando que fez um trabalho sobre segurança pública, e ele chamava a segurança pública como uma forma jurídica do medo, né? Que eu achei muito interessante. E o André, né? E nesse sentido, a gente começou a conversar e algumas coisas interessantes apareceram. Geralmente, a forma estatal, né? E o Foucault falou muito isso em Defesa da Sociedade, né? Ele fala que o Estado moderno, né, ele se forma a partir de uma ideia de defesa, né, do modo de vida daqueles que pertencem ao Estado, que vão formar aquele conceito de nação. Né? Então, o Estado seria uma forma de proteção. Proteção contra quê? Contra aqueles que ameaçam a forma de vida que o Estado visa proteger. Aí se criam ideias de tradição, de cultura, né, que inclusive a gente pode falar disso depois, quando falamos da extrema-direita, que é importante dizer isso, mas veja só, essa ideia de tradição, de cultura, e que essas ideias todas, elas acabam se inserindo dentro do imaginário social que é produzido, como eu falei, não espontaneamente, que é uma produção política ideológica, que é fundamental para sustentar modelos de hierarquia social e também modelos de reprodução econômica. Tá? Então vejam que é preciso que toda forma estatal, todo Estado, toda sociedade, portanto, ela cria o seu inimigo, porque o inimigo vai mobilizar a sociedade, inclusive proteger a sociedade, aquele modo de vida que, obviamente, está sob o modelo econômico capitalista, né, dentro dos arranjos sociais, e, portanto, as formas políticas também são engendradas a partir disso. Então, vejam que, se a gente pegar ali no começo do século XX, passagem do século XIX para o século XX, o monstro ele tem uma forma, a gente pode pegar os monstros da cultura pop, né? O monstro ele é um medo do avanço tecnológico, né? Do que o avanço tecnológico pode trazer. É o medo também de uma certa aristocracia que ainda sobrevive, né? Dentro da sociedade industrial. Então é o monstro de Frankenstein, é o lobisomem, né? É o vampiro, né, que é o aristocrata. Né? Aí você vai ver que nos anos 50 e 60, o monstro é aquele invasor de corpos, né, que é uma espécie de alegoria, é o alienígena, é uma espécie de alegoria com a invasão estrangeira, né, com o soviético, aquela coisa toda, né, que vão invadir, eles estão infiltrados, eles estão em algum lugar. Né? E vejam que o monstro do mundo neoliberal, ele é o zumbi, né? É o maltrapilho, são aquelas pessoas, aquelas hordas, aquelas pessoas que são mortas. Na verdade, se a gente vê as melhores obras sobre o zumbi, a gente vai ver que os zumbis eles não são o maior perigo. O maior perigo são as pessoas que vivem num mundo que não tem mais sentido, que é devastado justamente porque existem os zumbis. Né?
Então o zumbi é o pobre, é o sujeito que é descartável, aquele que pode ser morto, aquele cuja vida não tem o menor sentido, né? Então vejam que eu crio esses medos, né, que vão se reproduzir na cultura pop, né, de alguma forma. Então o medo, ele é um sentimento manipulável, um sentimento que cria toda uma ideia de proteção. Então essa proteção à família contra os perigos da imoralidade, que é o pânico moral, que a gente falou desde o começo, eles estão inseridos dentro dessa lógica, desse novo arranjo da economia política que se dá a partir dos anos 70. Né? Perfeito. Nenhuma outra pessoa pública que eu pudesse trazer aqui conheceria a origem do termo, né? Essa é a diferença da gente ter um acadêmico nesse ambiente, né? E também a vantagem, porque o acadêmico, né, ele já vai treinado, né? Às vezes tem departamento que tem tanta treta que é política que se faz dentro da academia. O cara chega no ministério lá, já sabe como é que é. Próximo tópico. Tô rindo, mas o professor tá entendendo.